Fala pessoal, vamos dar abertura aqui à terceira conversa com personalidades da educação básica. Hoje a gente vai conversar com esse cara espetacular, Thiago Faria. Nosso assunto hoje é específico para a captação de alunos, com a experiência do Thiago aí em grupos educacionais. Thiago, em primeiro lugar, é um grande prazer ter você aqui no Mercado de Educação. Eu estudo muito dos seus materiais, muitas das coisas que eu trago como experiência no meu dia a dia foi lendo os seus textos, foi assistindo suas entrevistas. Então, é um prazer muito grande estar aqui entrevistando você hoje no Mercado de Educação. Tiago, Grande vamos Rafa. aproveitar. Oi, desculpa, já estou cortando você aqui. Não, fica tranquilo. O prazer é todo meu em estar aqui nesse espaço aqui, né, que você tem com essas escolas e com esse ambiente, esse universo que é o mercado de educação. Então, agradecer mais uma vez o convite e agradecer o pessoal aqui da Rock TV. Eu estou todo num espaço todo diferente aqui hoje, mas estou aqui aproveitando esse papo para fazer mais conteúdos também ali para as escolas e alguns recortes que hoje em dia o que está mandando é recorte do Reels, é conteúdo rápido para depois o pessoal se aprofundar. Mas, assim, o prazer é todo meu em dividir mais uma vez um espaço aqui e bater um papo sobre captação de alunos para esse mercado de educação. Show de bola. E antes da gente entrar, assim, especificamente ali no assunto, acho difícil quem trabalha com captação não conhecer o Thiago, mas, Thiago, se apresenta aí para a gente. Quem que é o Thiago? Onde você estudou? Qual a sua experiência? Conta aí um pouquinho para a gente. Grande Rafa, o Thiago Faria é um bibliotecário da primeira graduação, né, com uma especialização em gestão empresarial pela FGV. Comecei minha carreira e permaneci por mais de 15 anos dentro de um dos grandes conglomerados de educação, onde eu pude aperfeiçoar aí todas essas frentes, essas discussões, olhar para dados dentro do mercado de educação, que foi dentro do Grupo SEB, né? E de maio para frente, eu estou com um propósito muito grande, que é, dentro do mercado de educação, levar o maior público de escolas possíveis. A gente tem em torno de 35 a 39 mil escolas particulares no Brasil, e eu quero auxiliar essas escolas a se profissionalizarem nesse tema de captação de alunos, que é um tema muito importante para que a escola possa ter uma vida saudável, possa implementar todos os projetos que deseja. Então, o Thiago Faria tem 15 anos de experiência no mercado de educação, dos quais os últimos 8 ou 9 anos estão totalmente dedicados a entender essa jornada dos pais na escolha de escolas particulares para os seus filhos. Olha só, pouca experiência, Thiago tem, né? Brincadeira. Thiago, vamos lá. A primeira pergunta que eu preparei aqui é a seguinte: a gente sabe que as escolas devem fazer a captação ano todo, mas existe um período que nós chamamos de alta temporada de matrículas, que é onde ocorre, na verdade, essa captação de novos alunos, tem ali o tempo de rematrícula. E aí eu queria saber, baseado na sua experiência com grandes grupos educacionais, como se preparar para essa alta temporada de matrículas? Tem um mês que você já deve começar? Como que você entende que deve ser essa preparação para entrar muito forte na alta temporada de matrículas? Você mencionou um item muito importante para as escolas, que é a temporada, o termo que você usou, temporada de matrículas. Não sei se as escolas têm esses dados, mas os grandes grupos já compreenderam que a formação da base para o próximo ano letivo, ela é baseada em uma janela de oportunidade, ou seja, existe um período do ano onde você consegue formar sua base para o próximo ano letivo. Esse período normalmente é o segundo semestre. Então, de agosto a fevereiro, essas escolas elas estão se mostrando para o mercado buscando novos alunos. Além, é claro, de já liberar, uma vez que você consegue fazer uma matrícula de um aluno novo, ele também já libera a rematrícula. Mas existe sim um momento do ano, isso oscila de região do Brasil para região do Brasil, mas o que eu vejo muito quanto mais a escola consegue entender que se ela antecipa o processo de matrícula dela, ela tem mais tempo para fazer a mesma meta ou a mesma procura, ela ganha o quê? Otimização. Então, sim, tem sim um momento que é no segundo semestre, né? E se preparar para esse momento é muito mais do que só entender isso. É a escola entender o seu público-alvo, né? Porque é quem você tem que impactar, entender quando os pais mais procuram, que é exatamente dentro dessa jornada do segundo semestre, você tem picos de procura, né? E depois você tem um momento onde essa procura diminui, mas a conversão aumenta porque os pais estão, na verdade, ali digerindo todas as informações.
E você saber essa janela, você também consegue dimensionar sua capacidade de conversão, né? Ou seja, você consegue entender quantos pais precisam ser impactados para você fazer o volume de matrículas e, com isso, você dimensionar o seu esforço. Porque se existe uma janela momentânea que você faz esse resultado, saber os picos vão fazer com que você esteja bem dimensionado e que a sua equipe não sinta ali um mês muito abrupto, né, de pais procurando uma rotina conturbada, né? Então, esse dimensionamento do seu esforço também é sazonal. Não adianta ter uma equipe flat, porque você vai ter um momento de pico de procura, depois você vai começar a diminuir essa procura. E o mais importante é que, com tudo isso, você consegue ter o que eu acho que é o que as escolas mais precisam nesse período, que é consistência na execução, que basicamente significa você fazer a coisa certa, que é o que eu acho que as escolas estão mais próximas a fazer, né, que é mostrar a sua escola quando o pai efetivamente comparecer na sua escola ou no link, né, esse momento de pandemia, nos momentos virtuais ali de apresentação da escola. Então, fazer a coisa certa, na hora certa e no volume necessário, tá? Então, planejamento e consistência de execução é o que mais falta para essas escolas e é o que muda o jogo nesse período. Legal. Tiago, eu sei que varia de escola para escola, vai ter ali pequenas flutuações, mas assim, na prática, para escolas que não têm dados registrados, quando que você diria que ela deve começar uma rematrícula, em que mês? Quando que essa procura tende a aumentar de uma maneira geral? E quando a procura diminui, mas a conversão começa a ficar cada vez mais rápida? Você tem uma dica de quais são esses meses, se a pessoa não tem os dados da própria escola? Tenho sim. O importante é o seguinte, se você não tem dado, o que eu tenho de maneira média, que é que os principais meses são setembro, outubro e novembro, tá? Para você se mostrar para o mercado. Algumas praças, o mês de agosto já é determinante, né? Por exemplo, eu estou falando de Ribeirão Preto e aqui o mês de agosto já tem campanha de muitas escolas na rua e uma projeção alta de procura, tá? Então, se você não tem nenhum dado, setembro, outubro e novembro são os meses mandatórios para você se mostrar para o mercado. Mas o tempo médio de conversão de um pai, ele é de 30 dias. Só que isso também oscila. Os pais que te procuram em setembro, por exemplo, vão demorar em torno de 30 dias, mas quem procura em outubro demora um pouco menos, 20 dias, 18 dias. Quem te procura em novembro já está muito mais pressionado pelo fim do ano letivo, né, pela falta de vagas, que a gente sabe que as escolas já trazem normalmente alunos de uma série anterior. Então, assim, setembro, outubro, novembro você se mostra e acompanha, porque o tempo de tomada de decisão dos pais, ele oscila com os gatilhos de escassez, de vaga, de término do ano letivo. Então, tudo que você puder impulsionar essa escassez, essa aceleração da tomada de decisão vai te favorecer, porque enquanto você não fizer isso, ou enquanto o pai não tomar decisão, ele está ali vulnerável a receber propostas de outras escolas, ele ainda está pensando nesse assunto. Legal. Na sua fala sobre essa preparação, você chegou a tocar, acho que num ponto que é um bom gancho aqui para a segunda pergunta, que é público-alvo, e também, já aproveitando para puxar a área de influência, né? Qual que é a importância de conhecer esse público-alvo? Qual que é a importância de saber essa área de influência e como que a escola pode determinar tanto o público-alvo quanto essa área de influência? Se tem ferramentas específicas, se ela consegue fazer isso, de repente, de uma maneira mais manual, como que você dá, quais são as suas dicas para esses dois assuntos? Quando a gente estiver falando em grandes grupos, Rafa, aí já existem algumas ferramentas de geomarketing que facilitam muito o trabalho, eu já tive acesso a algumas, onde você importa a sua base de dados e aí você fica simples de você definir onde está a sua unidade e traçar para cada um dos alunos a distância que ele está da sua escola, tá? Então, existem ferramentas sim, mas se a escola não tem nenhum tipo de ferramenta, ela pode começar um mapeamento por bairros. Mas o que é importante? O raio ali da área de influência primária é um conceito onde a escola concentra o maior volume de alunos. Se você sabe o seu raio de atuação, da onde você atrai mais alunos, você consegue o quê? Ter um auxílio desses dados e determinar onde a escola tem que concentrar os esforços. Por quê? Porque localização é um fator determinante para os pais, né? Se a escola está muito fora da rota da família, seja
da onde a criança mora, seja da rota de trabalho dos pais, dificilmente essa escola vai ser selecionada, né? Principalmente nas principais cidades e capitais, onde o fluxo ali, a malha viária determina o tempo que a família perde ou não no trânsito. Então, é muito importante, sim, determinar o raio de influência da escola. Por quê? Porque é ali que você tem que concentrar os seus esforços. Agora, só a geolocalização não é o suficiente, tá? Por quê? Porque às vezes eu converso com algumas escolas e aí eu falo, ó, normalmente as escolas estão muito mais envolvidas nas praças que elas estão, né, do que eu, que normalmente sou um consultor externo. E a escola normalmente tem o conhecimento dos melhores bairros ou de onde a escola mais recebe alunos, tá? Mas o celeiro de alunos da escola atual pode não ser o melhor bairro. Então, assim, é importante que a escola passe a considerar outros indicadores que só a localização. Como, por exemplo, alguns estudos, o IPC Marketing tem algumas subcategorias que permitem que você descubra qual é a projeção de gasto com educação naquela região. Então, você pode ter o grupo de onde você mais tem alunos pode não ser o melhor bairro, por exemplo, da sua cidade, ou o bairro com maior projeção a ser gasto com educação. E a depender, claro, do seu público, você vai mirar em determinados bairros, né? Se você é uma escola que atende a classe C, por exemplo, você vai buscar os bairros onde há maior concentração deste público de classe socioeconômica C, né? Por quê? Porque se você só delimitar um piso, eu atendo de C para cima, em um determinado momento haverá discussão se o aluno da classe A topa estudar com a classe C ou se os serviços que eles procuram são os mesmos. Então, saber aonde você tem o seu celeiro de alunos é muito importante, mas só isso não é o suficiente. Pode fazer com que você direcione os esforços ali para uma região onde não necessariamente é a melhor região para você prospectar alunos. E claro, se você em algum momento identificar que você está com um público de uma região não correta, digamos assim, ou não a melhor região para você, você pode começar, claro, que com o passar dos anos, verificar como você pode entrar nesses bairros. Porque também não pode a escola falar, então os melhores bairros são esses aqui, não são da onde eu tenho a prospecção de alunos, vou mudar drasticamente esse ano, e aí você perde toda a sua base e não consegue fazer essa migração aí para os bairros onde você tem maior potencial de ter matrículas. Mas muito importante saber isso, porque começa a direcionar os seus esforços, principalmente os esforços ali correlacionados às ações de marketing, né? Onde eu tenho que aparecer, ou a malha viária, como é que eu cerco a cidade com poucos outdoors, porque eu sei o fluxo da malha viária, então isso é extremamente importante para o mapeamento das escolas. Nossa, super interessante esse ponto da entrada gradual em novos bairros. É algo que eu não tinha parado para pensar. Eu sempre entendi sobre a área de influência e como a gente deve atacar essa área de influência, mas é bem interessante esse ponto estratégico, né, dessa entrada gradual em bairros, de repente, um pouco mais distantes, mas que tem um potencial maior e assim por diante. Muito bom. Tiago, via de regra, nessa área de influência, pelo menos em grandes centros, você vai brigar com a concorrência. Via de regra. Vai ter alguma outra escola ali na mesma área de influência que você e muitas das vezes concorrente direto mesmo, de público. Nesse sentido, o que uma escola precisa saber, assim, ela tem que saber sobre a concorrência para conseguir, de repente, ali, formar a sua estratégia nessa alta temporada, nesse momento de captação? Eu tenho 3 pontos principais aqui, mas eu acho que o primeiro item que a escola precisa compreender é o que você está falando é extremamente importante. A escola, primeiro, ela está numa região, existem outras escolas particulares brigando ali com ela. A gente tem um fator de sociodemografia brasileira, né? A afirmação: o Brasil está se tornando um país de adultos e idosos é verdadeiro, então o número de crianças vai reduzir, e se vai reduzir o número de crianças, e as escolas provavelmente não vão reduzir na mesma proporção, elas vão brigar por esse mercado, e em muitas regiões, né, você já tem ali um volume de alunos matriculados em escolas particulares, e é um grande jogo de rouba-montes. Então, assim, está dentro da sua área de influência primária na sua região. Não adianta só você saber quais são as escolas particulares. Por quê? Primeiro item que você precisa levar em consideração: a proposta pedagógica da escola.
né? A gente tem ali, hoje, uma segmentação muito clara no mercado brasileiro de escolas com baixo custo e qualidade, escolas que têm melhor desempenho, escolas que já estão pensando em bilinguismo de saída, escolas internacionais e escolas que estão baseadas em metodologias como Finlândia, Singapura, etc. Então, a primeira coisa é, você pode até ter todas as escolas da sua área de influência primária, todas as escolas particulares, mas precisa checar quais as escolas têm a mesma proposta ou a proposta mais próxima de você. Tá? Então, proposta pedagógica é um item que você não pode desconsiderar no mapeamento da sua concorrência. Porque se você é uma escola bilíngue, por exemplo, em tese você não concorre com uma escola que não é bilíngue. Tá? O segundo item, os valores. Então, é importante investigar os valores, sim. Tem que tentar fazer um cliente oculto, de alguma maneira, descobrir os valores que as outras escolas aplicam. Por quê? Porque se ela tiver a mesma proposta, você precisa entender o seguinte, se ela tem a mesma proposta que você e aplica valores mais baixos que você, de duas uma. Ou ela tem uma eficiência operacional melhor que você, que faz com que ela tenha um custo menor e repasse menos o valor para o pai, ou ela não faz a mesma coisa que você, ou seja, ela faz ali uma coisa mais ou menos, né? Por isso cobra menos e fala que tem a mesma proposta que uma outra escola. Então, proposta pedagógica, valores e oferta de segmentos. Né? Você tem escolas que podem não concorrer com você em parte dos seus segmentos, que de repente poderiam até ser escolas que podem fornecer alunos para você, por exemplo, no Fundamental 1, se ela só tem educação infantil. Então, talvez você não tenha concorrentes para todos os segmentos, mas uma unidade ou outra, sim, pode ter o que a gente chama de ciclo completo. Né? Então, 3 itens importantes, além de saber as escolas particulares: proposta pedagógica, valores e a oferta de segmentos que essa escola realiza. Legal. A gente vê, né, a gente trabalha no dia a dia com escola, muitos desses exemplos que você citou. A escola só tem um infantil, enquanto a outra só tem um fundamental, e elas acabam até cooperando ali entre elas num acordo comercial, digamos assim, um negócio ali. Bacana, legal. E falando agora sobre o meio digital, grupos educacionais têm fortíssima presença no meio digital, aprenderam como ninguém a fazer captação ali, por meio de quem está pesquisando no Google, quem está buscando alguma coisa em rede social. Conta para a gente como que são essas estratégias no meio digital, essa presença, e também como que grupos educacionais escolhem os canais, né? Vocês também fazem muitos testes, como que é que funciona isso para grandes escolas? Rafa, o primeiro item aqui é eu já declarar aqui uma tendência minha sempre a ir para o universo digital, né? Eu tenho dificuldade de compreender que você gasta um dinheiro, investe em publicidade e não consegue ter métricas daquele retorno. Então, sempre tem uma tendência a ir mais para o universo digital, mas o universo digital ele tem uma discussão que é o quanto você investe e isso aumenta o seu retorno em um momento que você atinge uma saturação. Então, o primeiro item é que o universo digital é muito parecido para muita gente, é muito teste que é feito. Por quê? Porque você precisa entender, e você consegue fazer isso no universo digital, do que dá mais certo, do que não dá. Então, o teste AB acontece abruptamente, landing page, formulários, as escolas mudam muito isso. Mas, assim, eu acho que o mais importante, primeiro, é a escola acertar no planejamento. A escola tem que entender que, para captar alunos novos, eu preciso ter pessoas interessadas na minha escola. E a grande discussão com a área de marketing da escola, caso ela tenha uma área interna, ou com a agência de publicidade, vai sempre por um caminho que, sim, precisa se montar um plano de mídia, né, um planejamento, ali, uma estratégia de se apresentar para o mercado no universo offline e no online. Eu sempre falo para o pessoal, não deixe de fazer outdoor também, porque se você sempre fez, né, e nessa campanha você não faz, porque o seu concorrente vai pensar, esse ano não consegue nem fazer um outdoor, está indo mal das pernas. Mas não é isso. O que eu quero dizer é assim, comece a mensurar. E eu tenho um indicador muito bom para isso, que eu ensino as escolas a calcularem, que é o que eu chamo de CPA, que é o custo por aquisição. O custo por aquisição, basicamente, é tudo que você investiu dividido pelo número de interessados. Mas a discussão começa pelo planejamento. Você precisa saber quantas pessoas interessadas na sua escola você precisa ter para que você consiga atingir o seu número desejado de novos alunos. Então, com esse planejamento em mãos, é que a discussão começa. Né?
faz o planejamento de como é esse esforço, lembra que a gente falou da sazonalidade, compreende o público atendido, aí sim você vai para a agência ou para a área de marketing para fazer o quê? Vai montar o seu plano de mídia. E aí você vai depender um pouco de como é o comportamento da sua região, tá? Mas eu não deixaria de estar presente no digital. E primeiro, se a escola não tem um site ou uma landing page de conversão, é para ontem a construção disso. Muitas escolas que eu converso, dependendo da região do Brasil, o cara põe uma faixa na porta da escola e espera. Eu falo, mas cara, e aí, você reza, né, se não aparecer ninguém? Né? Você precisa ter uma métrica, você precisa conseguir ver, pô, estou impactando quantas pessoas ou não. Então, montou o planejamento, tem a noção do público que a sua escola atende, aí vai para a agência ou para a área de marketing. E com a agência e com a área de marketing, além, claro, de dar um briefing da área de educação, do que é a sua proposta pedagógica, depois desse briefing, basicamente toda semana é discussão de custo por aquisição e volume de interessados na escola. Né? Vamos fazer aqui uma simulação. Se para o mês de setembro você precisa de 10% de todos os seus interessados, porque a campanha está começando, você ainda está subindo ali o despertar do interesse dos pais, você precisa entender, se 10%, por exemplo, representar 20 interessados, você tem que dividir isso por 4 ou 5 semanas que você tem naquele mês e tem que cobrar esse volume de leads. Por quê? Ou de interessados, né? Por quê? Porque senão você não tem que agendar. O grande lance é, eu invisto em publicidade em troca de conquistar um contato de alguém, porque a LGPD está aí e não vai deixar as escolas saírem ligando para todos os pais. Então, eu preciso investir, isso tem que me dar um retorno. O retorno é esse, é um pai interessado na minha escola, que eu futuramente vou conseguir trazer ele para uma visita. Então, sim, muitos testes acontecem, mas o plano de mídia não pode estar unicamente ligado no digital ou unicamente ligado no offline, né? E as escolas têm que entender o seguinte, vocês vendem serviço educacional. Venda de serviço não é venda de infoproduto, que você dá um tiro só. Tem que evoluir por fase. Então, tem que conquistar o interessado. Depois você vai migrar ele para um agendamento, uma visita, e aí sim você vai ter a chance de fazer uma conversão. Mas faça essa estratégia mista e lembre sempre, bom planejamento e público da sua escola. Depois, CPA, custo por aquisição do seu interessado e volume de interessados na sua escola para você poder fazer os agendamentos. Escolher uma escola está longe de ser algo trivial, né? A escola precisa atender a uma série de requisitos ali dos pais, é uma venda de serviço, é uma venda de serviço complexa que vai passando por algumas fases mesmo. E até vou deixar minha experiência aqui, eu que trabalho no Marketplace Melhor Escola, sei de todo o potencial que o meio digital tem hoje para a captação de alunos. Mas, basicamente, o finalzinho aí dessa resposta puxa o gancho da próxima pergunta, que é sobre o funil de vendas. O funil de vendas já é amplamente discutido no meio comercial, mas você traz uma abordagem bem específica do funil de vendas para a educação, principalmente no que tange aí a captação de alunos. Conta um pouquinho para a gente como construir esse funil de vendas e por que ele é importante, aí, o conhecimento dessas taxas para a captação de alunos. Rafa, eu vou começar contando uma história de quando eu comecei a olhar esse mercado de educação e entender isso. Mas funil de vendas, como você bem disse, é algo que é em qualquer frente comercial amplamente difundido. Você vai escutar funil de vendas, depois vai vir um pessoal que fala um pouquinho de fidelização, falar de ampulheta de vendas, onde você vende, depois continua vendendo, etc. Mas o que as escolas têm que entender é que isso é uma metodologia de projeção de vendas. E a sua escola vende o quê? Matrículas na educação básica. Então, assim, é uma metodologia que não é de agora, assim, os formatos mais condensados, assim, ou mais prontos de funil de vendas, é uma metodologia de 1924, que chegou no Brasil em 2010 e que eu tive acesso inicialmente em 2013. Então, de 2013 para cá, é isso que eu discuto com as escolas quando a gente está falando de alunos novos. E é uma metodologia de projeção de vendas, né? Mas, basicamente, implantar um funil de prospecção é, na verdade, você refletir as etapas que os seus clientes, ou seus pais, ou seus alunos percorrem até a decisão pela escola. Então, basicamente, é você olhar para dentro e ver como um pai faz matrícula hoje em escolas particulares. Né? Eu já fiz esse mapeamento, eu já conversei com muitas escolas, eu já tive muitas dores de barriga, porque
porque meu funil era muito extenso, e se é um funil, cada etapa pressupõe uma quebra, senão seria um tubo de matrículas, né? Mas, basicamente, é você refletir a sua jornada. Então, a escola precisa olhar o seu processo. Basicamente, de maneira mais geral, o que eu posso dizer para as escolas é o seguinte, isso não foge muito à regra, é claro que uma escola ou outra pode ter um processo de avaliação do aluno ou não, né? Mas, basicamente, é você ter um interessado na sua escola, que eu basicamente chamo de cadastro, você transformar esse cadastro em um agendamento, que é o dia e o horário que o pai declara para ir até a sua escola, seja para a visita física, que acontecia antes da pandemia, seja para o momento online, que a pandemia nos mostrou que é possível, esse agendamento efetivamente se tornar uma visita, para a partir daí você ter chance de efetivar uma matrícula. Agora, claro, se você está num mercado onde a sua marca é muito forte, ou você já construiu, né, uma relação da sua marca com o mercado, pode ser que muita gente venha indicado e, né, na visita já tenha tomado a decisão, já tenha chegado até a sua escola, digamos assim, né, vendida ou comprada, não sei como as escolas querem chamar, né? Mas, basicamente, é transformar a jornada do seu cliente em etapas para que você possa mensurar. Por exemplo, posso te dar dados genéricos aqui, dentro dessa formatação que eu já julgo mais próximo do ideal para as escolas, que é, para cada uma matrícula, uma escola deveria ter pelo menos 3 visitas. Para ter 3 visitas, precisaria ter pelo menos 5 agendamentos, e para ter 5 agendamentos, precisaria ter pelo menos 7 interessados declarados na sua escola, ou seja, são taxas médias de projeção que eu trouxe para um valor unitário. O que eu fiz? Repliquei a jornada dos pais, transformei em fases, e aí passei a mensurar esses itens até que eles me deram dados suficientes para eu chegar a uma conclusão próxima como a que eu dei aqui para vocês agora. Perfeito, perfeito. Olhar para o funil também vai te fazer enxergar se existe gargalo ali no seu processo, e você vai conseguir ser muito mais assertivo nos detalhes ali, onde você precisa fazer as modificações, potencializar ou consertar e assim por diante. Legal. E indicadores, Tiago? A gente sabe que se for fazer análise é infinito, mas, em geral, as escolas escolhem ali alguns indicadores. Quais são esses indicadores que você acha que são primordiais, e se existe um que esse aqui é o norte, é aqui que você tem que estar sempre acionando, olhando? Quais seriam esses indicadores? Ó, se eu tivesse que resumir bem aqui a conversa, eu ia falar o seguinte, ó, um funil de vendas ou um funil de prospecção de novos alunos, ele sempre vai trabalhar com 2 itens. Volume absoluto e taxa de conversão. Né? Por quê? Porque quando você não está bem em volume absoluto, você pode discutir a taxa. Né? E tudo começa com a geração do lead no topo do funil. Então, não necessariamente estar com uma taxa de conversão ruim de cadastro para agenda quer dizer que você está ali deficitário. Essas coisas acontecem ao longo do tempo. Mas o funil, ele te dá 2 itens. Ou você trabalha com volume, que no caso seria os volumes de cadastros, de agendamentos, de visitas e de matrículas, ou você trabalha com a taxa de conversão entre as fases. Né? Você pode ter problema entre uma fase e outra e resolver isso. Pode fazer mais pessoas ficarem próximas de converter em uma matrícula na sua escola. Outro indicador que é importante é o ticket médio, né? Que está diretamente correlacionado à gestão das bolsas que você concede para os alunos, né? Esse é um outro item também que as escolas precisam ficar atentas, porque é muito simples para a escola, talvez, definir uma meta de ticket médio. Ela fala, ó, o meu valor de investimento é X, eu vou aplicar essa bolsa aqui, então meu ticket médio é esse. Só que quando entra o primeiro pai na minha escola e eu economizo 5% de desconto, o que eu faço com esse 5%? O quanto eu poderia, para todos os próximos pais, aumentar em percentual de desconto? E quando entra um pai que me gasta mais do que eu estava pensando na média de desconto, como é que eu reverto isso? Quantas matrículas abaixo do meu limite de bolsas que eu tinha traçado eu tenho que fazer para voltar para o meu ticket médio? Né? Então, ticket médio e gestão das bolsas, outros 2 itens que eu olharia com muito carinho dentro dessa jornada, porque pode mudar o ritmo de uma conversa. Eu costumava, dentro das discussões que fazia com algumas escolas, ter encontros semanais. Então, toda segunda-feira era o checkpoint, você avalia a semana anterior, vê onde estão os gargalos e traça as ações para essa semana.
Mas a gestão de bolsa é muito mais dinâmica do que isso, né? Eu até brinco com as escolas, é sempre bom você estabelecer um prazo de consumo, né? Hoje eu ofereço 10% de desconto para um pai e amanhã eu não posso ter mais para oferecer. Por quê? Porque muitos pais fizeram a matrícula, ou alguns pais, onde eu ofereci mais desconto, confirmaram. Então, a gestão das bolsas, eu iria para um checkpoint diário, né? Por quê? Porque se hoje eu economizei desconto, amanhã eu posso passar a fazer ofertas maiores. Isso pode determinar, por exemplo, a tomada de decisão dos pais, pode encurtar a janela de tomada de decisão. Por quê? Porque eu estou dando um desconto acima da minha média e coloco um prazo para ele fechar até o final da semana, por exemplo. Só que, ao mesmo ponto, pode fazer com que eu mude um pouco o discurso. Por quê? Porque eu concedi muitas bolsas e agora eu preciso de um volume maior de alunos com um ticket melhor para poder voltar a equalizar essa situação. Então, gosto muito de checkpoints semanais para as ações, mas gestão de bolsa é um item que eu gosto muito de olhar diariamente com as escolas. Perfeito. Tiago, a gente falou sobre planejamento, mensuração de dados, agora vamos ali para a prática, na rotina comercial da escola. Como que tem que ser, como que a escola organiza isso no dia a dia, como deve ser uma apresentação, como que você daria essa orientação aí para as escolas, também baseado na experiência que você tem. Rafa, o primeiro ponto é que as escolas precisam desmistificar um pouco o que elas chamam de espaço família, sala de matrículas e tudo mais. Eu vejo muitas discussões nas escolas. Ah, eu tenho que ter minha sala de matrícula. Eu gosto da sala de matrícula, é um espaço bom para os atendimentos, normalmente fica ali perto da entrada da escola, o pai não precisa entrar na escola e tudo mais, tem um outro item de questão de segurança, mas isso vem se misturando muito ao longo do tempo. Né? A sala de matrículas está virando quase que um ponto de entrada de qualquer demanda dos pais. O pai que tem um boleto atrasado vai na sala de matrícula, porque hoje você não vê muito falar de secretaria. O pai que tem problema na rematrícula também vai lá. E este ambiente tinha sido pensado para a prospecção de alunos novos. Né? Então, assim, quando a gente for para a prática, a escola primeiro tem que segregar a sua base. Eu tenho quantos por cento da minha base, o resultado vem da rematrícula, quantos por cento dos alunos novos, e dentro da jornada de alunos novos, eu também segregaria o time. Né? Eu tenho que ter um time que faz um primeiro nível de contato, que em outras áreas comerciais é o que o pessoal chama de SDR, né? Que faz aquele primeiro nível de qualificação do interessado, para depois ele ir efetivamente para a sua força de venda. Né? Que eu diria assim, o que vende a escola é o encantamento ou esclarecimento da proposta pedagógica para as famílias. Então, assim, não adianta fugir muito que você vai ter que envolver alguém da área pedagógica, porque você não vai ter ali um vendedor que fez pedagogia ou que já... Né? Por mais que ele esteja há muito tempo na escola, tem alguns detalhes que o pai vai se sentir seguro com o time pedagógico. Então, assim, primeira coisa, toma cuidado para ver se o seu esforço de rematrícula não está atrapalhando o teu time de prospecção. Né? Se esse time é o mesmo, tome bastante cuidado. Quando você estiver falando só dos alunos novos, preste atenção em quem fica fazendo aqui o agendamento, follow-up, pré-visita, e quem cuida da visita e quem faz o follow-up pós-visita. Não estou falando que você tem que ter 3 agentes, mas assim, as ações antes da visita, elas são ações mais simples, do ponto de vista de conquistar um dia e horário e de dar informações mais técnicas do ponto de vista sobre a escola. Tem período da manhã ou não, às vezes alguma escola já trabalha com transmitir valores, que projeto que tem de contraturno, são informações técnicas que se você tiver ali uma ficha técnica da escola você consegue conceder e talvez o pai esteja mais propenso a falar com você antes da visita por outros canais que não telefone mais. Né? Eu gosto muito, por exemplo, dos aplicativos de mensagens para esses momentos. Por quê? O telefone ele é um ponto de contato um para um. Você tem alguém da sua equipe tentando falar com o pai aqui. Enquanto ele não desligar esse telefone, ele não pode ir para a próxima atividade. O aplicativo de mensagem, você dispara a mensagem, o pai pode não te responder momentaneamente, mas você vai para o próximo, vai cumprindo as atividades. Então, eu diria o seguinte, tome cuidado, primeiro com essa situação da sua base não está te consumindo o esforço de quem deveria estar preocupado com os alunos novos. Dentro dos alunos novos, se preocupe com segregação do seu time, quem faz o momento pré-visita, quem atende quando o pai está aí na sua escola ou no link, né, da reunião, e quem faz o follow-up pós-visita. Por quê? Porque esse follow-up pode envolver negociações de valores. Né? E se você não for moroso nesse processo final,
você pode encurtar a tomada de decisão dos pais, né? Porque do mesmo jeito que você entende que você tem um tempo médio de matrículas, ou seja, que o pai toma a decisão em alguns dias, se você extrapolar esses dias, você provavelmente vai escutar que ele já está matriculado em outras escolas. Então, esse time de matrículas, ele deveria estar focado. Qual é a rotina desse cara? A rotina é entender quantos cadastros ainda não me deram os dias das agendas. Esses caras eu tenho que fazer o quê? Conquistar o dia do agendamento. Quem agendou, eu preciso garantir que ele vai visitar, então deveria fazer atividades de lembretes para certificar o dia e o horário combinado. Quem me visita, eu atendo e pós-visita, eu tenho que acompanhar esse pai. Por quê? Porque dificilmente ele vai fazer a matrícula no dia da visita, a não ser que ele seja um relacionamento, por exemplo, de janeiro, né, onde normalmente o tempo médio de tomada de decisão dos pais é de 5 dias. Então ele começa a conversar com você na segunda, às vezes na sexta, ele já está pronto, tá? Mas são médias, não quer dizer que não vai ter um pai que vai te visitar e vai matricular na hora, tá? Mas, então, pensa sempre assim, estou olhando alunos novos, meu time tem que pensar todos os cadastros que eu não conquistei os agendamentos, todos os agendamentos que vão me visitar no cenário futuro, então esses eu tenho que lembrar, mas você pode ter agendas faltosas, né, que eu falo. Na verdade, você tem pais que agendaram, mas ficou com a data para trás. Então, esse eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar uma nova oportunidade para ele. Eu tenho que reagendar esse pai e quem me visitou, follow-up, para checar se tudo ficou claro, se o pai ainda quer alguma outra informação, ou se ele foi em alguma outra escola e viu algo que eu tenho, mas não apresentei, né? Então, eu acho que a grande rotina está nesse combinado de entender o que está atrapalhando ou não a sua prospecção de alunos novos e como está essa evolução dos pais nessas etapas até que eles estejam prontos para efetivamente fazer uma matrícula. Excelente. Acho que também vale citar que essa equipe precisa ter o treinamento, né? Como você falou, são acho que 2 pontos super importantes. A pessoa precisa conhecer esse lado comercial, ao mesmo tempo ela precisa entender muito do lado pedagógico para passar essa segurança de como esse conhecimento é transmitido dentro da escola, como que tudo isso funciona, que é, na verdade, o foco principal dos pais. Mais ou menos isso, né? Exatamente isso. A parte do treinamento é importante. Não adianta você começar a falar com os pais e muito importante não só o treinamento, eu acho que a constância de feedback. Por quê? Porque essa equipe pode não ter passado por esse ciclo completo. Né? Essa equipe é uma equipe que tem uma rotatividade alta. Seja perder o funcionário para a própria escola, né? Porque na baixa de matrículas, aí vira um assistente de coordenação, acontece alguma outra coisa, né? Ou não, a própria rotatividade desse time é alta. Então, assim, às vezes ele não vivenciou algumas dúvidas dos pais, ele não tem repertório, bagagem, e quanto mais feedback, mais treinamento, esse processo vai ficando mais azeitado, ao ponto que algumas escolas podem não ter pedagogos ali nesse primeiro atendimento, mas você conversa com algumas pessoas que estão tanto tempo na escola que às vezes até o pai se satisfaz com esse nível, que é uma outra discussão mais a longo prazo para as escolas, o quanto que é importante ela manter esse funcionário, porque isso traz benefícios, né? Principalmente talvez esse tempo de tomada de decisão dos pais. Legal, muito bom. Tiago, eu vou aqui me encaminhar para a última pergunta, aquela clássica da dica de ouro. Qual seria a dica de ouro para que as escolas tenham sucesso na alta temporada de matrículas? Olha, Rafa, eu vejo muita gente procurando treinamento para motivar o time de atendimento, junto com o time pedagógico, mas se eu tivesse que dar aqui uma dica de ouro, eu diria a execução consistente. Os grandes resultados vêm do compromisso da consistência do dia a dia e não da motivação. Né? Se a escola não fizer o que precisa ser feito na hora correta e no volume necessário, o resultado com certeza estará comprometido. Para te dar um exemplo, por exemplo, eu faço algumas reuniões e aí você questiona a escola, né? Qual que é a sua meta de novos alunos? Ela chega e te dá um número que, quando você discute com ela, os alunos que vão sair da escola, mas a base que ele não vai conseguir fidelizar mais o que ele quer crescer, o número que ele tem em mente, na verdade, reduz a escola dele, né? Faz com que ele tenha menos alunos do que este ano. E se a gente travar os outros indicadores, o outro principal, que seria o ticket médio, né? Se você não vai mudar o seu ticket médio, ou seja, você não vai recuperar a receita dos alunos que já estão na casa, que você já deu alguma bolsa para ele. Você também não vai melhorar a sua prospecção, as suas bolsas para novos alunos, ou seja, você vai manter o seu ticket. Se você mantiver o seu ticket, claro que com os reajustes ano a ano, né, que na verdade repassam os seus custos,
Se você mantiver o seu ticket médio e reduzir o volume de alunos, a receita final da escola vai reduzir, além do volume e do tamanho, né? Então, eu acho que as escolas elas precisam compreender, é uma janela de oportunidade e eu preciso estar disposto a fazer o que precisa ser feito nesse intervalo, porque eu só tenho essa oportunidade do segundo semestre para constituir minha base. Não adianta eu chegar em janeiro ou em fevereiro, gastar um caminhão de marketing e achar que eu vou resolver minha vida. Já foi o tempo de prospectar o pai e talvez até o de converter já, né? Então, assim, execução consistente desse período é o que pode mudar o jogo efetivamente para essas escolas. Sem dúvida. Tiago, foi um imenso prazer ter você aqui no Mercado Educação, a terceira entrevista aí com grandes personalidades da educação. Foi muito bacana, foi muito legal. E vou abrir aqui um espaço, eu sei que você tem um curso de altíssimo sucesso, eu sei que você tem a sua consultoria, então fica à vontade para falar aí, tem uns minutinhos das suas palavras finais, antes da gente encerrar essa entrevista, que foi muito bacana. E para os gestores, olha, as dicas estão aí, agora é só colocar em prática, executar, e é isso aí. Vamos lá, Tiago. Ô, Rafa, primeiro, obrigado por abrir esse espaço novamente, né? A gente já se encontra bastante, então um prazer enorme estar aqui e poder discutir isso com as escolas, que esse é o meu grande propósito. Como que as escolas conseguem discutir? Hoje o meu principal canal de conteúdo ainda é o Instagram, mas eu tenho muitas novidades para esse ano de 2022, tá? Mas, assim, além da minha consultoria, com o meu envolvimento próprio, nessa jornada eu sei que a gente tem muitas escolas, talvez muitas delas não consigam me acessar. Mas eu tenho, como você bem disse, um curso que chama Faça Matrícula como Lead Grande. A gente lançou a primeira turma esse ano, com 50 escolas que contrataram esse curso, que é uma jornada de faça você mesmo, onde eu ensino esses caminhos, né? E a turma 2, que é meu lançamento agora para esse próximo ano, vai vir com um case que eu estou estruturando aqui, ou seja, eu peguei todas as ferramentas do meu curso, falei, ó, eu vou aplicar e vou trazer isso para vocês, o grande resultado. Então, a turma 2 do meu curso, além do curso dos conteúdos, das planilhas de planejamento e acompanhamento, vão ter momentos ao vivo onde eu vou mostrar quais foram as dores que eu enfrentei usando ferramentas quase que gratuitas, porque são ferramentas, são planilhas que você utiliza no Google Drive e compartilha com o teu time, e, na verdade, ferramentas gratuitas do Google, como o Google Meet para as reuniões, o Google Agenda. Então, a turma 2 vem ancorada desse grande case aí para as escolas entenderem que é possível, sim, utilizar essas ferramentas. E, claro, que com o passar dos anos, aí as escolas vão compreender essa jornada e aí vão passar a discutir outras coisas, como um software específico para gestão de relacionamento com os pais, etc. Mas não é o foco nesse momento. Então, hoje eu tenho um canal de principal conteúdo, que é o Instagram do Escola Cheia, que é a vertente digital da minha consultoria, que tem o curso Faça Matrícula com Lead Grande, e tem, claro, o acesso direto aí à minha pessoa, que as escolas podem me procurar, e a gente montar ali um projeto específico ou personalizado de captação para essas escolas. Legal. Eu já fiz esse curso aí, em primeiríssima mão. É um curso de altíssima profundidade, e agora essa versão 2 aí parece que vai mostrar na prática como tudo isso funciona. Muito bom. Thiago, Será muito meu obrigado grande pelo... convidado também, Rafa. Opa, muito bom. Tô aceitando, já aceitei. Thiago, muito bom. Muito obrigado pela presença, viu? Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço, Rafa.